Senhor presidente, aos nossos convidados, minhas boas-vindas. Agradeço, até como autor do projeto, as exposições, todas elas, sem a menor dúvida, muito pertinentes e muito reveladoras também do estado de situação atual da questão dos prazos para registro de medicamentos no Brasil. Queria dizer também que o nosso propósito, na verdade agora, mexendo nesse assunto dos prazos, tem um duplo propósito. Primeiro, o atendimento à população, fazer chegar os medicamentos às pessoas que necessitam, melhorar o acesso aos medicamentos no país, inclusive na área pública, porque o poder público, se eu não me falha a memória, compra cerca de 20% dos medicamentos no Brasil e também essas compras estão sujeitas aos mesmos prazos, atrasos e tudo mais. Um lado é o acesso, outro lado é o preço. E o preço tem a ver com a concorrência e com a disponibilidade que exista no mercado. Quando nós implantamos os medicamentos genéricos, esse também era o propósito, que muitas vezes é perdido de vista. Eu me lembro que, durante o governo Itamar Franco, foi criado por um decreto, uma portaria, não me lembro, o medicamento genérico. Só que não era genérico, era apenas a autorização para que os nomes dos medicamentos fossem os nomes dos princípios ativos de cada um. Mas isso não andou, não teve nada a ver. Por quê? Porque os médicos não aceitam receitar o medicamento só porque ele tem o mesmo princípio ativo do outro. O genérico, na verdade, envolve um processo de bioequivalência, biodisponibilidade, de mostrar que o medicamento é exatamente igual ao originalmente patenteado. Os medicamentos similares não são. Esta é a diferença que existe, inclusive, entre um similar e um genérico. O similar tem marca, nome de fantasia e não obrigatoriamente é submetido a testes que o levem à equivalência total com o produto recomendado. Então, não necessariamente os médicos receitam. Isso é muito importante se ter presente. Para prevalecer genérico, tem que ter médico receitando o medicamento, confiando no medicamento. E eu acho que essa confiança se ganhou no Brasil até certo ponto. Agora, e nesse sentido, inclusive, uma empresa para produzir genérico era sujeita à supervisão de processos de boa fabricação, além dos requisitos de bioequivalência e disponibilidade. Agora, isso tem a ver muito com a questão de hoje. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo. E os números são realmente assombrosos, como deu aqui o Brito. Um medicamento genérico, na média, nos últimos tempos, leva 997 dias para ser aprovado. Um similar, 850. Um produto novo, que inclui produtos não importantes, mas também produtos essenciais, 512 dias. E os biológicos, que tem muito a ver com câncer, 528 dias. Se nós encurtamos esses prazos, nós aumentamos o atendimento, de um lado, e do outro, ampliamos a concorrência, ou seja, preço e acesso. Esse é o propósito essencial do projeto. Ele não é feito de uma forma antagonista em relação ao trabalho da Anvisa. Nós criamos a Anvisa, quando eu era ministro, no propósito de repetir no Brasil um FDA. Né? Esse era meu objetivo, ou seja, uma agência que realmente pudesse atuar na questão da análise, do registro, da autorização dos medicamentos. E de boa qualidade, independente. Eu me lembro que a primeira diretoria da Anvisa, nós simplesmente escolhemos o que seria apresentado ao Senado como candidato a presidente e ele propôs o resto da diretoria. Eu não recebi nenhuma visita de nenhum parlamentar, de nenhum partido sugerindo nome nenhum. Mas, infelizmente, esse processo se alterou posteriormente, com surtos de loteamento na Anvisa. Quero dizer que não incluem os aqui presentes, o Dr. Jarbas, inclusive, a meu ver, foi uma excelente escolha para a Anvisa, foi das pessoas mais importantes do Ministério durante a minha gestão e sei que ele vai se empenhar muito no sentido de reformar e melhorar a ação da agência. Então, esse projeto, na verdade, é visto como um projeto que vai reforçar a Anvisa.
vai reforçar aquilo que ela teve, que tem e terá de melhor. E nós vamos, a partir daí, acompanhar a evolução da agência com prazos, com audiências, enfim, vamos ficar em cima desse assunto. Agora, quero dizer também que há questões novas, por exemplo, isso que o Antônio Brito, que, da mesma forma que eu não sabia até há pouco a diferença entre vírus e bactéria, fez aqui uma excelente exposição sobre o assunto. Tenho certeza que ele já sabe qual é a diferença, eu ainda não sei, eu aprendi, mas depois esqueci, que lembrou um aspecto importante, que é o da fixação de preço já. Demorar 1 ou 2 anos para fixar preço. Agora, essa ideia de ter um órgão com 5 ministérios é uma ideia trabalhada carinhosamente para atrasar, né, para não funcionar. Eu sei bem como é que funcionam os diferentes ministérios no nosso país. Isso aí tem que ser alterado, nem que seja, senador Moca, pelo nosso projeto, porque essa questão é básica, a dos preços de entrada. Quero dizer que nós tivemos um recuo brutal durante a era petista na questão da relação Anvisa-preços de medicamentos, porque na época da Anvisa, da criação da Anvisa, nós estabelecemos que a Anvisa tinha também atribuições, é um procedimento heterodoxo, Brito, mas no que se refere ao reconhecimento da patente do produto no Brasil. Por que se fazia isso? Para negociar com o laboratório o preço de entrada no medicamento no Brasil. Era um instrumento político de negociação de preço. Chega lá o Glivec, que num certo momento era um produto importante para portadores de leucemia. Eles chutavam o preço para cima. Para o SUS entrar comprando, tem uma implicação fiscal direta. Então, negociava-se. A patente era um instrumento de pressão para termos preços menores. Curiosamente, foi durante os governos do PT que se renunciou a esse procedimento, que endurecia a aplicação da lei de patentes, de certo modo, com propósitos de abastecimento. Agora, eu creio que nós vamos ter aqui um processo de avanços relevantes a partir do projeto, especialmente porque a Anvisa vai colaborar. O fato é o seguinte, ela foi criada para ser um FDA, e o FDA tem 3 vezes, se não me engano, é esse o número, mais funcionários do que a Anvisa para tratar dessas questões. Por exemplo, no caso de genéricos, tem só 30 técnicos. A FDA tem 150 para examinar os produtos genéricos. Por quê? Porque, na verdade, quando nós fizemos a agência, a Vigilância Sanitária pegou técnicos que foram se aposentando e não foram sendo renovados, na perspectiva de que houvesse concurso para a nova carreira. Mas não se fez esses concursos. Não se fez. E realmente hoje há um desabastecimento de pessoal dramático. E isso é crucial, fundamental. O que reflete também uma incapacidade de fixar prioridades da parte do governo. Porque esse é um órgão essencial. Aí não é fazer empreguismo, pelo contrário, deve ser concurso de pessoas tecnicamente bem preparadas. Portanto, eu espero que o projeto, ao estabelecer prazos, o teto de 3 meses, e mudando uma lei que é de 1976, que, se eu não me engano, agora completa 40 anos. Nós estamos atualizando isso. Junto venha também o processo de reformulação, de ampliação, de fortalecimento da Anvisa, que está com uma diretoria propícia a esse tipo de mudanças neste momento. Portanto, a nossa esperança é que ele possa representar um salto tão grande quanto aquele que nós realizamos na nossa gestão, na direção de ter uma política nacional de medicamentos, coisa que o Brasil não tinha até aquela época e que passou a ter. Eu implico especialmente com um item, no caso de medicamentos, que é o dos produtos derivados, né, os chamados remédios biológicos, medicamentos biológicos, porque a maioria se refere a câncer. E, de fato, nós não temos genéricos para câncer, produto biológico de natureza biológica é diferente do que aquele que é só químico, mas mesmo os similares, os biosimilares, são escassos. E um bom genérico, ou um bom biosimilar, pode custar metade do tratamento de valor para cada unidade de medicamento, para cada medicamento especial. E isso é caríssimo. Finalmente,
E eu creio que nós temos que ter uma política para isso no Brasil, ou seja, forçar a produção de genéricos ou biosimilares de qualidade para poder baratear os custos da saúde, que no caso do câncer hoje são siderais. E uma última observação, presidente Mock, que não tem a ver muito com o nosso artigo, com o nosso projeto, se refere a uma diferença muito importante com os Estados Unidos. No seguinte sentido, aqui no Brasil, os medicamentos, na maior parte dos casos, não estão incluídos nos planos de saúde. Não estão incluídos. Nos Estados Unidos estão. Isso leva a quê, senadora Ana Amélia? Que os planos batalhem para reduzir preço de medicamento. Eles estão lá, batalhando para redução de preço. Por quê? Porque diminui o custo deles. Mas no Brasil não há essa interação virtuosa. Os planos de saúde não dão bola para os preços de medicamentos. Que é incrível. É uma coisa contra os interesses deles. Da mesma maneira que não tem planilhas de custos para saber a mudança desse procedimento, quanto custa ou não custa. Essa é uma diferença importante que encarece medicamentos no Brasil, que dilata no tempo a sua aprovação e tudo mais, mas mexe com outro setor que no futuro nós trataremos através de projetos aqui dentro do próprio Senado. No mais, meu agradecimento ao relator, o senador Moca, pelos aperfeiçoamentos, melhoras que tem feito e ainda fará no projeto, e aos palestrantes todos com exposições muito esclarecedoras. Meus parabéns ao Dr. Jarbas, porque, de alguma maneira, ele apresentou resultados que, como se diria em economia, mostram uma melhora na margem. Na média, ainda tem muito que abaixar, mas é uma luta que nós vamos travar conjuntamente. Abaixar, eu me refiro aos prazos de registro e tudo mais. Agora, impliquei muito especialmente com essa questão da fixação de preços, Brito e Jarbas. Eu gostaria de ter mais elementos para que nós possamos fazer uma interferência a partir do Senado, porque levar para 5 ministérios aprovarem, ou departamentos, novos preços, é realmente pedir para que o produto não chegue nunca ao mercado. E muitas vezes com soluções ruins, sem falar que cria aquele velho mecanismo, que eu não estou dizendo que está atuando agora com plenitude, que é o de criar dificuldade para vender facilidade, especialmente no caso dos preços. É isso, meu caro relator senador. Muito obrigado.